Tá. Ele perguntou, tem essas matérias anteriores em algum lugar? E a Kalani respondeu ali embaixo, tem no Class. Gente, é muito importante que vocês entrem no Classroom, que vocês olhem lá os slides. Nem todo professor consegue gravar aula, porque gravar aula no Google Meet ele é mais complicado do que parece. Eu até comentei isso no início do curso. O Google Meet é uma das plataformas mais acessíveis para os alunos, é o mais fácil de assistir por ela, mas para o professor que quer gravar a sua aula, às vezes é um pouco mais complicado. Então a gente preferiu, né, usar o Meet ao invés de uma outra plataforma que seja mais pesada, que nem todo mundo consiga assistir, mas que a gente consiga gravar. Então eu tenho aqui uns programas que eu uso para gravar, eu tento sempre postar tanto o slide quanto a gravação da aula, né? Eu tento, pelo menos, sempre colocar isso lá no Classroom. Tô devendo, acho que as últimas 2 aulas, peço perdão, mas eu vou postar assim que eu puder, tá? Então, entrem no Classroom, tá, gente? Lá é o lugar onde vocês vão acessar os materiais e vão também responder questionários, vão poder interagir com os outros professores. Aqui em Brasil, eu confesso que a gente está meio deficiente assim nos questionários, em dar questões para vocês. Agora que a gente vai entrar em Brasil Império, pretendo ser mais ativo nesse quesito, tá? Eu pretendo agora também que a gente acabou Brasil Colônia, dar um questionário para vocês de tudo que teve em Brasil Colônia, com questões que caíram no vestibular e também questões originais que a gente desenvolve aqui no cursinho, tá? Então, tudo isso vai estar dentro do Classroom. Espero que vocês entrem lá e estejam ativos nessa plataforma. A gente teve alguns problemas no início de pessoas que não tinham se localizado nessa plataforma, no Classroom, porque ela é uma plataforma meio incomum, o pessoal não conhece muito ela, mas ela é muito acessível, então às vezes o pessoal só se perde na hora de procurar os materiais, mas é bem tranquilo de achar. Sora, coloca questões do Enem da URGS sobre. Fui pesquisar esses dias e achei poucas. Realmente, questões da URGS e do Enem sobre o tema de Brasil Colônia, elas são poucas. Por quê? Porque faz alguns anos que esses 2 vestibulares eles estão tratando essa matéria em conjunto com alguma outra matéria. Então, tu não vai encontrar uma questão só de Brasil Colônia. Tu vai encontrar uma questão de Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e por aí vai. Tem uma questão que eu encontrei quando eu estava preparando as aulas anteriores sobre minério, ciclo do ouro no Brasil. A gente já falou sobre esses temas, né? Que em uma questão, cada alternativa era sobre uma época. Cada alternativa falava sobre a mineração em uma época do Brasil. Então, para responder uma questão, tu tinha que saber meio que tudo, né? Um apanhado de todos os períodos para ver como tal alternativa se encaixa, qual tal alternativa não se encaixa e responder corretamente depois. Então, encontrar questões apenas de Brasil Colônia está ficando mais difícil. A gente encontra esse conteúdo misturado a outros, tá? Que mais que eu ia comentar? Tanto por isso que a gente tem questões originais. Eu, pelo menos, tento, né, fazer algumas questões de cunho próprio para tentar mexer um pouco a cabeça de vocês, para tentar transpor esse conteúdo para uma questão um pouco mais prática. Como é que o Enem trabalha, como é que a URGS trabalha. São modos diferentes de trabalhar, né? São modos diferentes de pedir essas informações. Mas, então, eu vou montar esse questionáriozinho. Me cobrem, tá? E junto com as aulas passadas eu vou postar ele entre essa semana e a próxima. Ai, ai. Mas enfim, né? Vamos começar a nossa aula de Brasil. Ah, pessoal, eu vou postar a chamada daqui a pouco, tá? E eu queria só esclarecer algumas questões que eu falei sobre a chamada no início da semana, tá? A gente percebeu que algumas pessoas tinham marcado mais de um período ao mesmo tempo. E isso, a princípio, não é ruim, não é algo problemático, mas a gente fez esse aviso por quê?
Quando tu pega e tu responde a chamada de uma aula que tu já viu, isso não é um problema. Por exemplo, eu agora percebi que eu não respondi a chamada de história ali ou melhor, a chamada de língua portuguesa. Daí agora eu vou e pego, assino as duas chamadas. Ótimo. O problema é quando a gente começa na primeira aula e já assina todas as chamadas do dia. Isso é um pouco mais zoado, entendeu? Isso não aconteceu com ninguém aqui do cursinho, pelo menos eu não vi. Mas eu só deixei avisado porque às vezes o pessoal acaba aproveitando, né, que a chamada tem as 3 opções e marca de uma vez só. Mas vamos tentar marcar no horário, tá, gente? Putz, esqueci de marcar a chamada e já passou, já não tenho mais acesso ao link. Chama eu ou chama a professora Raíssa. A gente que está cuidando das chamadas, a gente está verificando ali a presença de cada um. Então podem chamar ou a mim ou a ela que a gente resolve essa questão, sem problema nenhum. A gente não tem nenhum cri-cri assim com justificar, não tá na chamada. Se vocês falarem para mim, professor, esqueci de assinar a chamada, a gente vai acreditar, a gente não vai ficar duvidando de ninguém, tá? Mas enfim, vamos lá com a aula de Brasil. Alguém tem uma questão, pessoal, sobre esse assunto da chamada, ou sobre o Classroom, sobre qualquer outra coisa? Vocês podem jogar ali no grupo. No grupo não, desculpa, eu sempre falo grupo. Podem jogar ali no chat, podem ligar o microfone e falar também, tá? Eu fico com o celular aberto do lado, vendo o chat. Mas se vocês quiserem ligar o microfone, isso ajuda também. Ok? Então aqui tem os nossos dados, a professora Eduarda Mariano, o professor Gabriel Borowski. Nossos Instagram também, a gente colocou isso aqui porque a gente acaba divulgando às vezes algumas coisas lá. Pretendo divulgar mais no futuro. E os nossos WhatsApp aqui também, porque embora a gente esteja no grupo, talvez vocês não nos achem lá, porque tem muita gente, né? Então, estão aqui nossos dados. Okay. Aqui uma cronologia bem básica da história brasileira, né? A gente tem o período pré-cabralino, que é o período que algumas pessoas chamam de pré-descobrimento. A gente já viu por que essa palavra não é muito boa para descrever esse período. Período pré-colonial, que é aquele período inicial. Período colonial, que é o período que a gente está ainda, que vai durar quase 300 anos, é um período longo, então a gente demorou bastante tempo para ver ele. E depois a gente vai ter o período do Império, o período da República, que tem essas divisõezinhas aqui. Qual música, Jennifer? Que eu esqueci também. Sobre o descobrimento, né, da MC Carol, né? Eu esqueço às vezes o nome dela. Eu gosto muito dela mesmo. Ela tem umas músicas ótimas. Eu gosto bastante de colocar a música dela, música do Emicida. Vocês viram, né? Eu coloquei umas frases do Emicida na nossa primeira aula, na segunda aula também. E eu gosto muito de colocar músicas, né? Representações artísticas que falam sobre esse período. Eu acho muito massa também. Que nem até a professora Raíssa, aquela aula que a gente teve sobre o barroco, né? Que ela postou aquele vídeo de um rapper recitando um poema do Gregório de Matos, que também foi muito massa, assim, muito, muito forte, assim. E, eu gosto muito. Inclusive, spoiler, eu gosto de colocar músicas em questões, porque o Enem, principalmente o Enem, a URGS não é tanto, mas o Enem gosta de colocar poemas, gosta de colocar letras de música, então eu sempre que eu estou preparando uma questão, enfio uma coisa ali no meio para vocês já aprenderem a interpretar, né, essas representações. Representações históricas são muito boas para a gente entender isso. Como é que o período X foi representado na música, nas artes, na literatura? Isso é muito interessante. Por isso que eu e a professora Raíssa a gente dialoga tanto, né? Porque a história ela influencia diretamente as questões artísticas. A gente não tem como olhar uma coisa separada da outra. Eu falo, tá, gente? Eu falo, não paro de falar. Tem muitas músicas legais da MC Carol, da Emicida, Criolo também, muito massa.
E eu lembrei de umas marchinhas lá do Brasil República que são muito engraçadas também. Quando chegar nessa época eu vou mostrar para vocês. Bora! Então, galera, essa aqui é uma cronologia bem básica, tá? Bem resumida. E eu gosto de colocá-la sempre no início das aulas porque isso ajuda a gente a se localizar. É a mesma coisa que um índice no início de um livro, né? A gente quer saber em que período que a gente está localizado, o que a gente está falando. Eu até comentei para vocês, datas não são algo que os dois vestibulares cobram muito e é algo que a gente, historiador, não considera tão relevante. Qual é a relevância de eu decorar datas? Nenhuma. É melhor a gente entender o porquê das coisas terem acontecido. Mas eu coloco datas para a gente se localizar. A localização temporal é muito importante. Não adianta a gente pensar num período, um acontecimento, se a gente não tem certeza de quando que ele aconteceu. Né? A gente tem que ter essa noção. Os vestibulares nem cobram data, prof? Não. Eu vou te dizer assim que eu analisei os últimos 10 anos, né, de vestibular da URGS e do Enem. Não tem nenhuma questão que eles vão te perguntar a data. Nenhuma questão que eles vão te perguntar a data. Eles vão te perguntar as motivações de tal evento, as consequências de tal evento, as interpretações de tal evento, mas data, assim, que data aconteceu da coisa, eles não vão perguntar. Então, e olha, eu não consigo me lembrar de nenhuma questão que tenha pega-ratão com data. Tipo, uma alternativa que fale, no dia tal, aconteceu tal coisa, verdadeiro ou falso. Também eu nunca vi esse tipo de alternativa, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Eu coloco as datas mais para se localizar mesmo, né? Porque eu gosto, acho bonitinho. Tranquilo? Seguimos. E aqui só uma capinha, né? Que eu gosto sempre de colocar umas capinhas nas aulas, porque essa é a 5ª aula de Brasil Colônia. Brasil Colônia 5. No fim, a ideia era dar, 3 aulas de Brasil Colônia, mas o assunto vai se estendendo, né? E também agora já é 8h20, mas a aula de hoje vai ser bem rápida. Acho que a gente termina hoje até antes das 9, pá. E perguntaram lá em cima, professor, o que é essa história da América? É história geral? Como é que funciona isso? História da América vai ser uma terceira matéria de história que a gente vai aprender, mas não vai ser semanal da mesma forma que a história geral, a história BR, tá? Não vai ter 3 períodos de história toda semana. Vai ter os mesmos, um período de história geral, um período de história do Brasil. Mas uma vez ao mês, sempre da última semana do mês, vocês vão ter uma aula especial com o professor Pedro, de filosofia, sobre a história da América. E por que isso é importante? Esse tema, ele está muito proeminente nos últimos vestibulares. Eles têm perguntado bastante coisa sobre isso. Ainda não tanto quanto das outras matérias, né? Mas é um tema que está crescendo bastante. Independências na América Latina, como é que foi a colonização nos outros lugares do continente americano. Isso é algo que a maioria dos cursinhos, a maioria das escolas passa batido. Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, todos esses lugares se tornaram independentes da Espanha. A Espanha colonizou essa galera e teve 300 anos mais ou menos também de colonização até que eles se revoltaram e se independeram, né? Viraram países individuais. Por que eles viraram repúblicas e não impérios como a gente? Por que eles viraram vários paizinhos e não um paizão que nem a gente? Isso tudo vai ser respondido na aula de História de América. E também, né, quando a gente chega aqui no século XX, a gente vê conteúdos muito relevantes. A ditadura militar, por exemplo, ela aconteceu não só no Brasil, mas todos os países da América Latina basicamente tiveram ditaduras militares e essas ditaduras interagiram uma com a outra. Então, isso é algo que a URGS e o Enem também tem cobrado. Mas isso é uma deficiência que os cursinhos têm tido, né? E agora a gente está tentando correr atrás. Isso que vai ser História da América, vai ser uma terceira aula de História dada pelo professor Pedro e por uma outra professora, que não me lembro o nome agora, acho que é a professora Amanda, que vão dar esse conteúdo específico. Certo? Entenderam, pessoal? Vivos? Tranquilo?
Vocês conseguem ver as cadelas ali dormindo? Muito fofas. Só quis mostrar isso porque elas estão roncando aqui, daí achei engraçado. Só para localizar. Sim, a gente falou sobre o ciclo do pau-brasil, né, sobre a chegada dos portugueses, a gente falou de capitanias hereditárias, a gente falou de governo geral, revoltas coloniais, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, ciclo do ouro, ciclo do diamante, tudo a gente já falou. Agora a gente vai ir para a finaleira. E a gente está chegando no período agora, no epílogo, na finaleira mesmo do Brasil Colônia. A gente vai chegar no final dessa aula no Brasil Império. Né? E bora começar. Perfeitas. O único benefício do EAD é ver os doguinhos. Sim, eles são muito lindos, né? Eu adoro elas. Adoro apertá-las e mostrar para vocês. É por isso que eu chamo vocês, para vocês verem esta grande obra-prima que está atrás de mim. Ele perguntou, gente, foi tudo isso, vou ter que ver mesmo class. Foram, na verdade, foram 5 aulas que a gente já teve. Teve uma aula 0, que era uma aula bem introdutória sobre história, e 4 aulas de Brasil Colônia. Essa aqui é a 5ª. Mas tudo vai ter lá no Classroom, tudo vai ter gravado, sempre ali uns 50 minutos, 1 horinha de aula, não passa muito disso. Então, fique tranquilo. A pretinha é a Leia e a caramelo é a princesa. E elas estão dormindo. Tá. Vamos seguir, galera. Vamos seguir que a gente tem conteúdo ainda hoje. Beleza. Vamos chegar aqui nesse período que é o período joanino. Lê por causa do Star Wars? Sim. Sou levemente fanático. Período joanino da colônia. Esse vai ser o período que vai acontecer entre 1808 e 1821. Mais ou menos ali uns 13 anos, tá? O que vai gerar este período? O que vai caracterizar esse período? A gente viu lá nas últimas aulas que aqui na colônia iriam ter várias revoltas, várias inconfidências, várias conjurações que iam questionar o pacto colonial, que é essa ideia de que a colônia só deve ter comércio com sua metrópole, né? Essa questão de exclusividade. E antes do Brasil, outros lugares aqui na América foram se tornando independentes. Então, durante o período joanino, esse vai ser o pano de fundo aqui do continente americano. Independências latino-americanas e insatisfação com o pacto colonial. Pessoal que está entrando agora, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? E na Europa, o que está acontecendo? Na Europa, a gente estava tendo um avanço no capitalismo industrial. Ou seja, as pessoas estavam transicionando daquele modo de produção manual, manufatura, né, artesanato, para um modo de produção industrial, em que eles usavam máquinas para produzirem os seus mercadorias. Isso vai ser uma grande revolução, a revolução industrial, que vocês vão ver nas histórias de eu ia falar Brasil geral, as histórias de história geral lá na frente com o professor Gabriel Nara e de outros professores lá daquela matéria. Tá? Mas basicamente isso estava acontecendo no continente europeu. E quando começa a surgir a Revolução Industrial, isso vai fazer com que os países centrais a essa revolução, principalmente França e Inglaterra, vão disputar o controle desses mercados, né, o controle dessa produção. E isso vai gerar as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas elas são uma consequência da Revolução Francesa, mas a gente não vai entrar em muito detalhe aqui. A gente só vai explicar que depois da Revolução Francesa, um cara chamado Napoleão, ele vai tomar o poder na França e vai transformar a França numa grande potência militar. E em 1803, o Napoleão decide invadir Deus e o mundo. Ele decide invadir vários países fronteiriços ali com a França e decide entrar em guerra com a maior rival da França, que vai ser a Inglaterra. Por isso eu coloquei aqui
Guerras napoleônicas, França versus Inglaterra e mais meio mundo. Porque não era só esses dois países que estavam guerreando, mas eles eram as principais forças nesse conflito. Só que a França está no continente europeu. A Inglaterra é uma ilha. A França tinha exércitos muito fortes. A Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Então tinha um problema aí. A França não conseguia invadir a Inglaterra porque não conseguia chegar até a Inglaterra. Sempre que ela tentava, ela era afundada. Então a França decidiu uma nova estratégia, uma estratégia de bloqueio continental. Ou seja, todo mundo que estivesse no continente europeu estaria proibido de comercializar com a Inglaterra. Dessa forma, a Inglaterra iria cada vez mais passar fome de mercadorias, ia se enfraquecer por não ter acesso a esse tipo de produto. E como é que a França convencia os outros países? A França dizia que se tu comercializasse com a terra, se tu vendesse algum produto para a Inglaterra, a gente iria te invadir, a gente ia entrar em guerra contigo. E é isso que acontece com Portugal. Portugal, nesse momento, era regido por esse cara aqui, o Dom João VI. E Portugal é uma grande amiga da Inglaterra. Ela é a principal parceira da Inglaterra. E a gente já viu isso nas últimas aulas, né? O ouro brasileiro foi para Portugal e Portugal usava esse ouro para comprar coisas da Inglaterra. Então, esses dois países tinham tinha uma parceria já de séculos. Quando o Napoleão fala isso, Portugal fica meio que sem ter muito o que fazer. Então ela vai desobedecer esse bloqueio e vai virar alvo de Napoleão. Napoleão decide invadir o país de Portugal. Sem ter muita alternativa, essas últimas aulas sido meio difícil colocar memes, porque são memes muito específicos, mas eu sempre tento. Ai, ai. Portugal, então, vendo que Napoleão estava batendo na porta, né, ia invadir o país deles, eles decidiram, a coroa portuguesa, né, não o povo, os governantes portugueses, é isso que eu estou falando, eles decidem fugir e vêm para o Brasil. Essa viagem dura alguns meses, né, porque é de navio, mas eles vão sair em 1807 e vão chegar aqui em 1808. As coisas ficam na frente. Mas por que esse período se chama período joanino? Porque Portugal era regida, comandada pelo príncipe regente Dom João VI, que assumiu quando a sua mãe, a Maria I, foi declarada incapaz. Então tinha uma rainha na Inglaterra, a Maria I, só que ela tinha uma série de problemas mentais e por isso ela foi declarada incapaz. Então o príncipe, o Dom João VI, acabou governando no lugar dela, mesmo que ela não estivesse morta. E é por isso que a gente tem esse nomezinho, príncipe regente, porque ele não é rei. Para ser rei, o teu monarca antigo tem que falecer. Ele só estava regendo enquanto a mãe dele não tinha como governar. Mas beleza, o que acontece então quando essa galera, esses fidalgos, esses grandes nobres chegam ao Brasil? Eles chegam ao Brasil fugidos, mas quando eles chegam aqui, eles não têm ideia de quanto tempo eles vão ficar. Afinal, o Napoleão está lá, tocando terror na Europa, ele não tem nenhuma previsão de quando é que ele vai parar, né? Então eles pensam, beleza, se a gente vai ficar aqui durante um tempo, vamos dar uma ajeitada, né, na colônia, porque a colônia está uma zona. Então eles vão mudar leis, eles vão interferir na economia e vão interferir na política. Principalmente, eles vão se localizar no Rio de Janeiro, né, que vai ser a capital do Brasil nesse momento. E eles vão modernizar a cidade, eles vão transformar a cidade cada vez mais perto dos ideais europeus que eles tinham. E lembrando, não foi só a família imperial que veio para cá, não foi só o Dom João VI, a Maria I, veio mais ou menos 1000 nobres em vários naviozinhos fugindo lá do avanço do Napoleão. Então veio gente pra caramba para o Rio de Janeiro. Essa nobreza portuguesa que fugiu do caos que se instaurou no seu país. Algumas coisas que o Dom João VI acabou fundando. Ele vai fundar o Jardim Botânico, que hoje até é uma atração turística lá, é um dos prédios históricos do Rio.
Ele vai fundar o Banco do Brasil e vai fundar diversas instituições de ensino superior. Que lembra, ensino superior era proibido no Brasil colônia. Então não podia ter nenhum tipo de ensino localizado na colônia sem que tivesse o Professor, aval da metrópole. o que seria o ensino superior da época? O ensino superior seriam universidades mesmo, tinha o nome universidade, porém, ainda assim eram universidades focadas nos mais ricos. Principalmente haviam dois cursos, Direito e Medicina, que eram até hoje, né, se a gente for olhar, as faculdades de Direito e Medicina são as mais antigas de todas as universidades, são os cursos mais antigos, né? Professor, Então, pelo menos, eles começaram a fundar instituições que formavam os ricos brasileiros nessas duas profissões. Direito, para tu virar advogado, juiz, e também medicina. De qualquer forma, se tu tinha um background de direito, um background de medicina, isso facilitava tu entrar na tua vida pública, tu virar um vereador, um prefeito, porque isso não era votado, né? Mas era indicado, certo? E se tu tinha uma proeminência, era mais fácil tu ser indicado a esses cargos. Certo, pessoal? professor, Hum. e se ele não tivesse vindo para o Brasil nessa época, quanto tempo será que demoraria para o ensino superior se instalar no Brasil? Será que demoraria muito? Ou logo depois, independente já ia ter? Cara, é meio difícil a gente teorizar, mas eu imagino que não ia demorar muito. Por quê? Porque nesse período aqui, o início dos anos 1800, várias partes aqui do continente americano já estavam se tornando independentes, né? Então a independência, nesse momento, ela era uma questão de tempo só. As elites brasileiras já estavam pensando na independência desde lá atrás, na Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana. Esses ideais já estavam sendo cozinhados aqui na população. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente ia ter uma independência, né? Só que ia ser de uma forma bem diferente da independência que realmente aconteceu. Porque a independência que realmente aconteceu vai ter muito da mão dessa família real, né? Ela não vai ser uma independência republicana, ela vai ser uma independência monarquista. E é bem provável que se não tivesse esse período joanino, se a galera lá de Portugal não viesse para cá, a gente tivesse uma independência republicana, né? Como foi no resto da América, na América Espanhola. Todos os outros países da América Espanhola que se independeram, Colômbia, Argentina, Uruguai, tudo isso pulou direto de colônia para república. Aqui a gente não teve isso, a gente pulou de colônia para monarquia ainda. Então talvez isso fosse uma diferença que aconteceria. Claro, a gente não sabe, né, como realmente poderia ter acontecido. Vai que acontecesse algo muito diferente, vai que alienígenas invadissem o Brasil nesse meio tempo, não sabemos. Mas eu imagino que seria nessa linha. Certo? Tranquilinho? Uma questão, pessoal, vocês podem falar, tá? Tranquilinho. Ok. Algumas coisas importantes que o Dom João acabou fazendo. Em 1809, ou seja, um ano depois da chegada dessa galera, postei a chamada, tá, pessoal? Assinem lá. Não esqueçam de assinar, assinem todos. E coloquem o nome de vocês bem certinho, porque depois. Não é que tem um problema, né, de colocar o nome de alguma outra forma, mas é que fica mais fácil depois a gente filtrar assim, quantas presenças a pessoa tem. Pá. Mas responda a chamadinha. 1809, tá? Um ano depois do Dom João chegar aqui. Ele vai emitir um alvará, que vai chamar alvará de 1909, né? Porque o pessoal não tinha muita criatividade. E nesse alvará vai permitir a construção de fábricas aqui no Brasil, né?
E por que isso é importante? Porque no momento que o Brasil era uma colônia, isso era proibido. No Brasil, tu produzia matéria-prima, tu enviava isso para Portugal, para a Europa. Lá eles refinavam, faziam uso dessa matéria-prima e depois revendiam os produtos prontos aqui no Brasil. Agora se tem a permissão para se construir fábricas e indústrias aqui. Então esse é considerado o início oficial da industrialização no nosso país. Porém, na prática, poucas fábricas foram construídas mesmo. O Brasil ele vai demorar bastante para se industrializar. Ele vai se industrializar mesmo, do jeito que a gente vê hoje, mais lá perto de Getúlio, daqui a 100 e pouquinhos anos. Tá? Então vai demorar um pouco. Mas, de qualquer forma, o alvará ele é importante. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai abrir os portos às nações amigas de Portugal. E por que isso é importante? Porque quando o Brasil era uma colônia, Porto brasileiro só podia receber navios de Portugal. Né? Só podia comercializar um com o outro. Não tinha uma abertura econômica que permitisse o Brasil comercializar com diversos outros países. Então agora Portugal abre os portos para todos aqueles países que eram amigos, que eram aliados dessa potência. Quem que fica de fora? A França, que obviamente tinha invadido Portugal, então não era amiga, e a Espanha, que abriu os caminhos para a França invadir Portugal. Então a Espanha e a França nesse momento estão aliadas. Na prática, o que isso vai fazer? Vai acabar com o pacto colonial. Então agora aquela ideia de que Brasil só pode comercializar com Portugal cai por terra. Essa é a independência econômica do Brasil. Tranquilo até agora, gente? Vivos? Ok. 1810, tá? 2 anos depois da chegada de Dom João, a gente vai ter um tratado de 1810, que vai ser um tratado que vai dar muitos benefícios para os ingleses. Lembra que a Inglaterra e Portugal eram muito amigas, eram muito parceiras, então fazia muito sentido que eles dessem algumas prioridades para esse povo, algumas regalias para esse povo. Aqui no Brasil, a religião oficial era o catolicismo. Os ingleses tinham outra religião oficial nesse momento, que era o anglicanismo. Isso vocês vão ver na aula de História Geral. Por que os ingleses inventaram uma nova religião chamada de anglicanismo e por que eles transformaram essa religião em religião oficial do seu reino. Isso vocês vão ver. Mas saibam que antes desse tratado isso era proibido. Antes era só católico que podia praticar sua fé no Brasil. Agora os ingleses anglicanos também poderiam. Além disso, os ingleses que estavam no Brasil seriam julgados pelas leis inglesas, que era algo inédito na época. Hoje, isso pra gente também é algo absurdo. Se tu tá num país, tu vai ser julgado pelas leis desse país. Mas os ingleses aqui, eles acabavam tendo essa regalia, o que dava muitos benefícios para eles. Se tu cometia um crime aqui no Brasil, tu não podia ser julgado pelos oficiais daqui. Tu teria que ser transportado para a Inglaterra e ser julgado lá, onde tu teria muito mais chances de sair por cima. Além disso, eles vão dar uma redução absurda de impostos para a Inglaterra. Todo produto que a Inglaterra vendesse para o Brasil ia ter 15% de imposto. Portugal teria 16%. Então Portugal ia sair perdendo ainda. E os outros países teriam 24%. Gente, no fim a gente acabou falando bastante no início, tá? Se eu demorar mais uns 5 minutos, for até, sei lá, 8h05, 8h10. Às vezes eu falo isso e eu termino no horário, tá? Mas se eu terminar aqui uns 5 minutos depois, vocês me aguentam. Até porque vocês viram ter uma aula depois, né? Então, bora lá. Outras coisas que o Dom João vai fazer. Ele vai, pela primeira vez também, criar uma imprensa brasileira, jornais brasileiros, que vão ser apelidados de imprensa régia, imprensa real. Porque é uma imprensa, são jornais que não têm liberdade de noticiar o que eles querem. Eles apenas vão noticiar aquilo que a família real, que a nobreza portuguesa deseja. Então, tu não tem aqui liberdade de imprensa, tu tem uma forte censura. Eles só vão noticiar aquilo que é de interesse às elites. Mas talvez o mais importante, nesse momento, vai ser em 1815 acontecer. Em 1815,
o Brasil vai receber um upgrade, vai receber uma promoção. Vai virar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Vamos ficar um pouquinho aqui nesse título porque ele é importante. Tá? O que era antes? O que era até o momento? Tu tinha Portugal, que era o Reino de Portugal. Tu tinha Algarves, que era uma região no sul de Portugal, que era mais ou menos independente, mas estava ali governada pelos oficiais de Portugal. E tu tinha o Brasil. O que o Brasil era antes? Não era nada. O Brasil ele era um puxadinho de Portugal. Ele não era considerado país, ele não era considerado um lugar com direitos, com governo. O Brasil era um puxadinho, era o quintal ali de Portugal. Quando Portugal decide se renomear como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, isso transforma o Brasil em igual a Portugal. É um Reino Unido, ou seja, o que é um Reino Unido? Reino Unido é um conjunto de reinos governados pelo mesmo governo. Então, são reinos iguais, cada um com o seu governo interno, mas que tem um governo acima governando eles. Não sei se ficou claro isso, pessoal. Não sei se ficou meio confuso. Isso é algo meio confuso de Eu entender. buguei. Tá. É parecido com né, só, tipo, cada estado dos Estados Unidos tem um delegado, só que todos os delegados respondem ao presidente, né? E todos os estados respondem ao país. É parecido ou não? Mais ou menos, assim, porque os Estados Unidos ele tem um sistema de federalismo que é muito parecido com o Brasil hoje. O Brasil hoje, por que pareça, ele é igual de como é que é a palavra? A estrutura do governo brasileiro é igual à estrutura do governo americano. Tá? Só que a diferença é que lá é muito mais flexibilizado do que aqui. A gente é uma federação da mesma forma que lá é uma federação. Porém, todos os estados eles obedecem ao governo central. Né? Qual é a comparação mais perto disso aqui? O Reino Unido da Inglaterra. Né? Reino Unido da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Como é que é o Reino Unido lá da Inglaterra? Tu tem 4 países. 4 países. Foca nessa palavrinha. 4 países. Tu tem a Inglaterra, que é um país com o seu próprio governo. Tem a Escócia, que é um país com o seu próprio governo. País de Gales, que é um país com o seu próprio governo. E a Irlanda do Norte, que é um país com o seu próprio governo. Certo? São 4 países. Mas os 4 têm um governo acima deles, que é o governo do Reino Unido, que é a rainha, que é o primeiro-ministro e assim por diante. Então, são, a princípio, 4 países de igual importância, de igual independência, porém tem um órgão acima deles que manda na coisa toda. Mas peraí, a rainha, então, ela é rainha desses 4 países? Sim. Boa, Ela é a rainha do eu Reino pensava Unido. que ela era a rainha só da Inglaterra. Eu pensava que a Inglaterra seria Nossa, eu o também. Reino Unido. Não, a Inglaterra e Reino Unido são coisas diferentes. A gente tem a Inglaterra, né? A gente tem a Grã-Bretanha, sempre bugo quando eu falo, que não tem nenhum poder político. Grã-Bretanha é o nome da ilha, tá? É o nome da ilha onde fica a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Mas ignora a Grã-Bretanha. E tem o Reino Unido, que é realmente, né, a união desses 4 reinos que é governado pela rainha Elizabeth II. Então ela não é só a rainha da Inglaterra, ela é a rainha desses 4 reinos. 4. Pastor, Fale. quando a pessoa, no caso, ela é uma rainha, ela cuida de tudo como se fosse um presidente? Normalmente, alguns séculos atrás, sim. Mas a Inglaterra, ela vai adotar, depois de se eu não me engano, com a Revolução Gloriosa, em 1600 e pouquinho, 1640, ela vai adotar o parlamentarismo. Ou seja, a rainha tem um papel muito mais simbólico do que real. Então, hoje, quem governa lá na Inglaterra é o primeiro-ministro.
né? O Boris Johnson, se não me engano, que é o cara que governa a Inglaterra. A rainha tá lá, né? Obviamente ela é uma figura importante. Ela tá sempre nas nomeações. Tecnicamente, ela que nomeia o primeiro-ministro, mas é muito mais cerimonial do que outra coisa. Na verdade, eles escolhem o primeiro-ministro, eles votam internamente, e daí quando ele já está escolhido, ela vai lá e nomeia o cara. Então, hoje em dia, a monarquia na Inglaterra é muito mais simbólica do que real. Mas antigamente era assim como se fosse um presidente. Eles tinham poderes absolutos, poderes de fato de comandar o país e o seu reino. Certo? Uma curiosidade, gente, para bugar ainda mais a cabeça de vocês. A rainha da Inglaterra, desculpa, a rainha do Reino Unido, a Elizabeth II, ela é rainha do Reino Unido, mas ela é rainha ainda de mais uma dezena de outros países, porque teve vários países que eram colônias da Inglaterra, se tornaram independentes, né, mas independente no sentido político. Eles ainda têm o símbolo da rainha como sua monarca. Então ela também é uma rainha simbólica em outros lugares do mundo. Isso é muito interessante procurar. Vê ali na página dela, na Wikipédia, assim, Rainha Elizabeth. Daí vocês vão ver todos os lugares onde ela é rainha. É bem curioso. Porque isso até eu demorei para aprender, né? É algo que hoje a gente acha meio esquisito. Na série The Crown mostra bem isso. É bem legal, a Julia Mello falou. Eu quero muito ver essa série. Faz muito tempo que eu tô para ver ela. E só a Jill. Sor, as pessoas lá não votam? Lá é tipo voto indireto, como era na ditadura aqui. Lá elas votam para os representantes do parlamento, né? Para os prefeitos, para os senadores. Mas lá tem duas casas. Lá tem a Casa dos Comuns, que são aqueles deputados, por assim dizer, que são eleitos pelo povo, e tem a Casa dos Lordes, que são lordes. Esse é realmente o papel deles. Então, tem esse. Do mesmo jeito que a gente tem a Casa dos Deputados, Câmara dos Deputados e o Senado, lá ele tem a Casa dos Comuns e a Casa dos Lordes. Certo, Mariana? Mas na prática, a rainha não tem agência. Ela só tá ali de simbolismo mesmo, né? E, gente, a questão do Reino Unido lá, Reino Unido da Inglaterra, Escócia, País de Gales, etc., ela é um pouquinho complicada, porque é um tipo de governo que tenta misturar coisas muito antigas com coisas muito novas. Tu pensa, é uma monarquia misturada com modos de governar do século XX, século XXI. Então é realmente meio difícil de entender. Hoje em dia, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior monarquia que existe no mundo, porque ela é a mais famosa, né? Hoje em dia, se a gente olhar para outros países, até tem monarquias, mas elas são mais desconhecidas. Sor, tem chance da monarquia ser extinta de lá? Isso é algo que tem chance, mas eu não vejo acontecendo tão cedo. Porque... Sor, Fale. desculpa interromper, eu ia perguntar uma coisa parecida com isso. Tipo, se seria melhor que eles acabassem com a monarquia lá, por mais que eu acho que a família real atraia bastante renda em questão de turismo, etc, e coisa assim. Mas tu acha que seria uns melhor? argumentos. Tu acha que seria melhor que, tipo, se acabassem com a monarquia de lá? Assim, eu acho meio zoado, assim, que a gente tem uma família que para sempre vai viver às custas do governo só de enfeite. Eu acho zoado. Até porque é uma família que está no poder há literalmente milhares de anos. Então, os antepassados dessa galera realizaram todo tipo de atrocidade e os descendentes estão lá ainda, né? Tomando chá nas suas xícaras de ouro. Mas eu acho que vai demorar muito para isso acontecer lá realmente, porque a família real virou um símbolo da Inglaterra, um símbolo nacional.
símbolo do Reino Unido. Né? E os membros dessa família viraram celebridades, viraram também símbolos, né? Símbolos humanos. Então acho muito difícil que isso vá acontecer tão cedo. Até ainda mais hoje, né? Hoje a monarquia lá, o príncipe, toda essa última treta que teve, gerou um bafafá enorme, porque é algo que está muito em voga, está muito no centro da conversa. Né? Então, no momento, daqui a alguns anos, sei lá, 50, 60 anos, que a monarquia vire conversa de velho, talvez isso caia por terra, né? A falta que faz o Robespierre. Realmente, Robespierre, assim, ele podia ter exportado o seu método para outros lugares. Falta que faz uma guilhotina. Maria Medeiros perguntou, Soro, mas tem a possibilidade de ter um só homem, ou seja, governante, mandando todo mundo? Não entendi muito bem a tua questão, Maria. Mas vários tentaram. Inclusive, a monarquia inglesa tentou. Ela colonizou boa parte do mundo, tentou invadir. Mas hoje, a gente percebe que... Hoje a gente percebe que a dominação ela é mais econômica do que política, né? Então a gente não... Eu não vejo, pelo menos, a necessidade de tu pegar e invadir outros países para ter mais poder. Se tu quer mais poder no dia de hoje, tu investe na questão econômica e não na questão política, assim, da coisa. Então, essa ideia de um governo unificado governando toda uma região, todo mundo, por exemplo, acho que hoje já cai um pouco por terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas viram que dá para tu ter poder sobre uma região sem necessariamente invadi-la, né? Mariana falou, estão falando que cogitam não colocar o Charles como rei, porque a imagem dele é muito queimada, ainda mais agora. Eu acho que ele vai ser, porque eu não lembro de nenhum caso onde, pelo menos não na história recente, de onde pulou algum monarca por tipo alguma crise de imagem, assim. Não lembro, mas tem muito monarca, né? Posso estar esquecendo de algum. Até porque, né, se ele for rei, não vai demorar muito, daí parte, bota e vai lá o filho dele. Que também não tá com uma imagem muito boa. Tá, galera, vamos voltar pra colônia aqui, tá? Acho que eu vou demorar mais uns 15 minutos, até porque a gente acabou falando bastante, né, sobre essa questão do que define o Reino Unido. Então, é uma união de diversos países. São vários países que, em tese, são separados um do outro, mas eles têm um governo que é parcialmente unificado. Não sei se isso ficou bem claro para vocês, mas eu posso depois mostrar alguns vídeos, postar alguns vídeos sobre a definição de Reino Unido para vocês, que talvez deixe um pouco mais clara essa ideia. Mas o que isso vai trazer de mudança? Quando Portugal vira Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Brasil se torna igual a Portugal. Brasil se torna um país também da mesma categoria de Portugal. Os dois estão de pé de igualdade. E isso vai, para alguns, ser um dos pontos que vai gerar a independência brasileira. Em 1816, esse doido aqui vai ser coroado, porque a Maria I, a sua mãe, vai falecer. Então, a partir de 1816, ele não vai ser mais um príncipe regente, ele vai ser o imperador Dom João VI. E aqui a gente tem a nossa última revolta colonial, né? Lembra que aconteceu isso com o pai da Elizabeth II. Antes o rei era o tio dela. Aí teve uma crise de imagem, o pai dela assumiu. Aí que tá, isso eu sei. Mas o rei, o tio dela, assumiu também. Ele não pulou, sabe? Pro avô da Elizabeth e pro pai dela. Teve um rei ali no meio. E aí ele abdicou. Né? O que talvez possa acontecer é o Charles assumir o trono e depois de um tempo ele abdicar. Isso eu não descarto essa possibilidade. Mas pular eu acho meio difícil. Então, pessoal, na aula passada a gente viu diversas revoltas, né? A gente viu dois tipos, revoltas nativistas,
aquela revolta que pede mudanças, mas não exatamente pede a independência. Então, isso é a revolta nativista. E as revoltas emancipatórias, que são aquelas revoltas que pedem mudanças e sim a independência. E a gente deixou de falar da última delas, que é a Revolução Pernambucana, porque a gente tinha que falar do Dom João VI para falar da Revolução Pernambucana. A gente não poderia falar disso na aula passada sem dar esse contexto. Mas o que foi a Revolução Pernambucana? Foi, obviamente, no Pernambuco. A população se revoltou com a desigualdade social e racial, então teve uma parcela da população de classes mais baixas que participou da Revolução. Eles estavam revoltados também com o aumento dos impostos e o descaso com o comércio, que os portugueses chegam no Brasil, a nobreza portuguesa chega no Brasil, e eles vão tomar conta de uma parcela muito grande do comércio da região. Então, os comerciantes brasileiros vão sair perdendo. E essa revolução vai ter também ideais republicanos. Porém, assim como as outras revoluções, as outras conjurações, inconfidências que a gente viu na aula passada, isso aqui não vai para frente. Obviamente, o governo reprime esse movimento e dá fim a essa palhaçadinha toda. A gente vai vendo a história, só revolta, mais revolta. Isso que falta pro povo de hoje em dia, revolta. E a gente vai ver ainda mais revoltas. Sério, é tanta revolta que às vezes a gente se confunde. Tem que fazer uma listinha. Isso até me deu uma ideia. Isso me deu uma ideia de fazer uma lista de todas as revoltas brasileiras com o contexto de cada uma. Postar ali um PDF, um textinho assim. Porque tem revolta no Brasil Colônia, tem revolta no Brasil Imperial, tem revolta no Brasil Republicano também. Então, é revolta atrás de revolta. Né? Opa! Revolta da gasolina, essa é ótima. Pessoal, isso aqui vai ser muito importante, tá? As consequências dessa revolta da cabanada, chibata, vacina, isso vai ter... A revolta da cabanada é império, a revolta da chibata, vacina é república. Então, é revolta pra caramba. A gente vai ver... Eu vou montar realmente, isso me deu uma ideia boa de montar um PDF com essas informações todas. A revolta dos porongos também é muito importante. Se a gente for pensar nas todas as revoltas que tiver no Brasil, a gente fica mais umas 10 aulas só falando de revolta, né, gente? Professor, a revolta que mais durou foi a revolta dos porongos, né? Parece que durou 10 anos. A revolta dos porongos, ela esteve inserida... A Batalha dos Porongos esteve inserida dentro da revolta dos farrapos, né? Que durou 10 anos. Farroupilha, mas, né? A questão dos porongos, ela foi mais pontual. Ela durou pouquinho mesmo. Mas a gente vai ver a revolta dos farrapos. A história dos porongos, ela é muito importante. A gente sempre cita ela quando pode, porque ela cai. A questão dos porongos, ela cai. Então a gente não pode pular ela, não. Tá? Mas falando em guerra, essa revolta em geral cai? Sim, cai. Tanto que lá na aula passada a gente falou de nomes diferentes pelos quais essas revoltas podem aparecer, né? Eu coloquei no PDF. Elas caem, elas falam de... perguntam o contexto em que essas revoltas aconteceram, eles perguntam as consequências dessas revoltas, o que gerou depois, o que mudou. Então essas revoltas caem sim. Lembra que eu falei na aula passada também? As revoltas que o pessoal costuma focar são as revoltas emancipatórias, o pessoal esquece as revoltas nativistas. E essas revoltas têm caído mais, então é algo que está crescendo, é uma matéria que tem sido mais relevante nos últimos anos. Mas tá, vamos olhar esse slide aqui, gente. Vamos olhar o que ele pode nos dizer. Em 1821, o Dom João VI ele vai querer fortalecer as fronteiras do país Brasil. E um jeito que ele vai achar de fazer isso vai ser invadir e aumentar essas fronteiras. Ele vai invadir um lugar chamado de Banda Oriental, que ele vai depois nomear de Província Cisplatina.
que é a Banda Oriental? O que é a província Cisplatina? É o Uruguai. Ou seja, durante alguns anos, o Brasil vai ter o Uruguai como um outro estado de seu país. O Uruguai vai ser o estado abaixo do Rio Grande do Sul. Vai ser um pedaço do Brasil. Então, em 21, ele conquista o Uruguai. E essa questão só vai explodir de novo quando o Brasil for império. Tanto que a questão do Uruguai vai ser muito importante para depois ocorrer a Revolta dos Farrapos. O pessoal que lutou na Revolta dos Farrapos, o Bento Gonçalves, o Canabarro, todos eles lutaram nessa guerra para invadir o Uruguai. Então foi aí que eles aprenderam suas táticas militares, foi aí que eles ganharam seu poder político, né? Então isso aqui, depois, e a Segunda Guerra do Uruguai daqui a alguns anos, vai ser umas coisas que vão influenciar a Guerra dos Farrapos, tá? Então, segurem essa informação na mente de vocês. Aqui umas pinturinhas, né? As pinturas, inclusive, da época, sobre tropas destinadas a Montevidéu. Uma cena de batalha no sul do Brasil também, uma pintura da época. E beleza. Vamos encaminhar aqui para o final, para a finaleira do período joanino. Em 1820, o Napoleão já não existe mais. Então, aquele bicho-papão que existiu lá na Europa, que fez a família imperial portuguesa fugir para cá, ele não existe mais, ele já foi derrotado. Então, a burguesia de Portugal, os grandes comerciantes de lá, eles vão se sentir abandonados e pedem a volta da família real. Eles pedem a volta do Dom João VI, eles pedem a volta do Dom Pedro, que nessa hora é só Dom Pedro, né? Porque ele não é rei ainda. Eles pedem a volta da família real. Isso vai ser chamada de Revolução Liberal do Porto, em 1820. O Dom João VI, ele vai voltar. Ele vai voltar para acalmar as coisas lá no país dele. E ele vai deixar o filho dele aqui, o Dom Pedro. Porém, qual era a ideia? A ideia, depois de um tempo, foi que o Dom Pedro voltasse também para Portugal. Só que isso traria um problema muito grande. Porque se não tem nenhum monarca aqui no Brasil, na prática, tu está voltando àquela lógica do Brasil como colônia. E os burgueses aqui do Brasil, os grandes comerciantes aqui do Brasil, não queriam esse retrocesso. Eles queriam que o Brasil continuasse neste patamar que ele estava agora. Eles não queriam que o Brasil fosse recolonizado. Então, a gente vai ter um ano muito conturbado, de 1821 até 1000. Eu coloquei 1922 aqui, tá, pessoal? Mas é 1822. A gente vai ter um ano muito conturbado entre 1821 e 1822, que é o ano em que o Pedro vai ficar sozinho aqui no Brasil. Dentro do Brasil vai ter dois grupos. Aqueles grupos que vão querer se separar e aqueles grupos que vão querer que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal. Que o Brasil seja... Eu não sei qual é o contrário de promovido. Se alguém lembrar aí, me passa. Mas o Brasil foi promovido ao Reino Unido, eles queriam que o Brasil caísse de novo à colônia portuguesa. Isso vai estourar de verdade quando o Dom João VI vai chamar o Dom Pedro rebaixado. Boa palavra. O Brasil seria rebaixado novamente à colônia. E isso vai explodir quando o Dom João VI, o papai, vai chamar o Dom Pedro de volta a Portugal. Isso na prática vai transformar o Brasil numa colônia de novo. Em 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro vai responder a esse pedido e vai dizer que não, que ele vai ficar no Brasil, ele vai ficar onde ele está. E esse dia é considerado o dia do fico. Virou até um grande evento naquela época por causa dessa negação do Dom Pedro de voltar a Portugal. E esse dia do fico vai gerar, alguns meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, a Declaração da Independência. Tá? Então, no dia do fico, a gente vê que o Dom Pedro não queria voltar para Portugal, e no dia 7 de setembro, a gente vê que ele finalmente
decide que o Brasil vai se tornar um país separado de Portugal. Certo, pessoal? Compreendido? Vivos? Mais uns 5 minutos, pessoal. Tá. Gente, isso é interessante a gente se focar um pouquinho, né? Vamos focar um pouquinho na independência. Parece muito tempo atrás, mas é só 200. Vai fazer 200 anos ano que vem ainda, né? Não é nem 200 anos. Pra tu ter essa noção. Gente, vamos atentar aqui um pouquinho umas características da independência, tá? A independência, ela vai ter algumas características muito importantes. Vai ser um movimento liderado pelas elites, então não vai ter nenhuma participação popular. O povo não vai participar da independência, vai ser algo exclusivamente dos grandes comerciantes, dos nobres, que vão querer que o Brasil se separe de Portugal para ter mais liberdade econômica. Na questão da estrutura produtiva e social, não vai ter alteração, ou seja, vai continuar tendo pobreza, vai continuar tendo escravidão, a estrutura cultural, social não vai mudar, e vai ser uma independência com muitas aspas. O que eu quero dizer com isso? Na prática, não vai mudar muita coisa. Na prática, as coisas vão continuar quase da mesma forma que eram antes. Só agora trocou um monarca pelo outro. Agora trocou uma nobreza por uma outra. Agora trocou uma burguesia por uma outra. O povo não vai ver mudanças, não vai ver uma liberdade, não vai ver um progresso. Agora só trocou quem estava no poder, certo? Então, quando a gente fala de independência, quando a gente fala dessa data, a gente tem a ideia de que houve uma grande revolução, que houve uma grande mudança na sociedade brasileira, mas não foi o caso. Foi algo que, surpreendentemente, demorou muito, inclusive, para chegar no ouvido de todo mundo. Aqui no sul do Brasil, ficaram meses sem saber que o Brasil tinha se tornado independente e não mudou muita coisa quando eles souberam, entendeu? Então, a independência, ela vai gerar, sim, consequências, mas imediatamente não vai mudar nada. Imediatamente vai ser só uma inversão do poder. Antes era o Dom João VI, antes era a coroa portuguesa, agora vai ser a coroa brasileira. Certo, galera? Tranquilo? Vivos? Alguma dúvida? Yuri, Jennifer, Kevin, Mariana, Eli. Sor, Fale. por que independência com muitas aspas? É independência com muitas aspas porque o Dom Pedro, que agora vai ser chamado de Dom Pedro I, ele ainda vai manter muito contato com seu pai em Portugal. Ele vai, teoricamente, ser algo separado, mas ainda é pai e filho. Eles ainda têm ideais parecidos, eles ainda têm objetivos parecidos, e, por que pareça, Portugal e Brasil ainda vão ser aliados políticos, aliados econômicos durante muito tempo. Então, hoje a gente teoriza porque a gente não tem como saber com total certeza, que a independência foi uma escolha da família real. Porque o que o Dom João VI poderia pensar? Que a gente teoriza que ele pensava, A galera no Brasil quer se independer. A galera do Brasil quer se separar de nós. Vou deixar meu filho lá, porque pelo menos, se eles se tornarem independentes, tá na família, Tá em casa. Então, ele coloca o filho dele nesse lugar para que ele tenha alguma influência, para que ele tenha algum grau de controle. Porque, embora países diferentes, reinados diferentes, impérios diferentes, é tudo em família, gente? Então, uma coisa conversa com a outra. Até, inclusive, é tão em família que quando o Dom João VI vai morrer daqui a algum tempo,
o Dom Pedro I vai para Portugal assumir o trono. Ele larga de mão aqui, tipo, abdica do trono e vai lá para Portugal assumir o seu trono. E aí vira lá o Dom Pedro VI de Portugal, eu não lembro qual é o número dele lá. Certo? Por isso que a independência com muitas aspas, porque não só não muda muita coisa para o povo, como na prática os países continuam conversando, continuam dialogando. Certo? Não sei se eu respondi tua dúvida. Sim, senhor, ficou claro. Show. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Creio eu que não vai ter aula de História da América, né? E Senhor, daí, fale. tu vai atualizar o Google Sala de Aula com as últimas aulas já? Sim, e já peço desculpa por não ter feito isso antes, né? Faltam, se não me engano, faltam 2 aulas que eu preciso postar lá, mais esta. Mas eu vou postar, tá? Pretendo fazer isso até o final de semana. Tá Tranquilo? bom, senhor. Obrigada. Perfeito. E isso vale também para o pessoal que entrou, né? O pessoal que não pegou o início da matéria poder retomar tudo que a gente viu anteriormente. Não são aulas muito longas, tá, gente? É nessa linha de duração. E essa aula de hoje teve bastante fato, bastante acontecimento. As outras aulas costumam ser mais dialogadas, mais debate mesmo. A gente costuma pegar um tema e elaborar ele um pouco mais, destrinchar ele, né? Só que hoje a aula tinha muita questão factual mesmo que a gente tinha que tratar, certo? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida da minha parte, acabamos. Creio que não vai ter aula de História da América, né? Infelizmente, mas saibam que História da América vai ser uma terceira categoria de História. Então, assistam quando ela estiver disponível, certo? De resto, era isso. Ana Paula, deixa eu te passar a chamada. Ô, Ana Paula. Peraí, deixa eu ver se tá aqui no... Ô, Ana Paula não, desculpa. Ana Laura. Ana Laura, postei a chamada aí, assina aí. E se tu perder alguma parte da aula, tu vê depois filmado, tá? Não sei porque eu tô com a Ana Paula na cabeça. Mas então tá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos.